Eu, Ademar da Silva, morador da Zona Leste da Grande São Paulo e conectado à Associação Espírita Caminho de Damasco, situado à Rua Cajamanga, número 200, Jardim Guaracá. Vamos falar sobre a nossa querida mediunidade. A nave mediúnica que nos acompanha na vinda e na ida ao mundo espiritual. A mediunidade e sua proximidade com a morte do corpo nessa viagem de ida e de volta. Raciocinando nos braços da intuição, a mediunidade não se comprime entre a passividade, a psicografia ou a psicofonia. Ela tem seu campo de ação entre a pineal e o DNA. Então, dada essa complexidade, ela exige estudos desde os seus sintomas mais rudes à riqueza da literatura espírita, às pinturas mediúnicas e aos desdobramentos sensoriais. O médium, enquanto instrumento de comunicação do mundo espiritual para o mundo material, flutua entre a consciência e a inconsciência nessa relação. O perispírito não se encasula no interior do corpo, antes o circunda como estrutura de energias onde se acumulam nossas impressões históricas e existenciais. Nesse trato, podemos incorporar ou somar personalidade, cultura, religião, conhecimento, educação, disciplina, dedicação, leitura, fé, disponibilidade, caráter, dinâmica, compromisso com estudos e educação, entre outros, na busca pela educação da mediunidade. Sendo assim, cada um de nós escreve e reescreve sua história de relações mediúnicas ao longo de séculos de existências. Por que eu digo existências no plural? Porque nossa sensibilidade cresce ao longo de várias vidas, vividas aqui na Terra, que se consolidam no mundo espiritual. Por isso, nos classificamos mediunicamente segundo o aprimoramento da própria sensibilidade. Assim, há uma diferença entre o sensitivo e o médium. É nesse sentido que Kardec assevera que somos todos médiums. Mas alcançar frutos de efeitos físicos ou efeitos intelectuais no trato mediúnico requer tempo vivido ao lado de espíritos sérios e trabalhadores, bem intencionados, com razoável conhecimento da filosofia, da religião e da ciência espiritual. Quando o médium fala, escreve, pinta, compõe ou alinha versos num quadro poético, ou mesmo cura, dando passividade aos espíritos, o trabalho é dos espíritos. Quando, por questão de disciplina e ordem, os espíritos não estão atuando, os médiuns têm que buscar no estudo a dilatação do conhecimento e da fé. Buscar também, na medida do que lhe for possível, os trabalhos da caridade social. Quando nos aproximamos do encerramento da vida aqui na Terra, são normais as ocorrências que parecem pontuar relações mediúnicas. Daí o surgimento de fatos que presenciamos em nossos relacionamentos familiares. Agora, nesses casos, encontramos soluções que ponham fim às ocorrências. Mas podemos sim, no trato evangélico, trazer harmonia e serenidade ao instrumento mediúnico, que na verdade traz em suas manifestações a angústia, o medo do esquecido, do não lembrado, o medo daquilo que não conhece e, portanto, não confia. Nestes momentos, a fé não alimentada desidrata, enfraquece, e é desse jeito que as pessoas desenvolvem o medo. De fato, não temos medo da morte, porque sabemos ser caminho comum.
O que tememos é o que vamos encontrar em face do que somos, fizemos e aprendemos. Aí surge a força dos atavismos, os efeitos espirituais, céu, o inferno, castigos, punições. Ou seja, aquele período de catolicismo brasileiro em nossas vidas, que o estudo do Espiritismo deveria eliminar, mas nem sempre estudamos a contento. Os familiares do entorno é que têm que fazer o papel de bons samaritanos e cuidar do candidato ao desenlace, com o ferramental da fé que remove obstáculos que, na verdade, como vemos, são a nossa ignorância e nossos medos. Porque queremos tudo de bom aos nossos, mas nem sempre medimos méritos e condições. Então, ficamos entabulando dores e sofrimentos, na verdade, perdendo nosso tempo porque não vamos alterar nada. Herculano Pires nos informa que a mediunidade acentuada na velhice é o preparo para vivermos no mundo espiritual. Assim, temos que avaliar nossos usos e costumes cotidianos para entendermos de nossas aquisições no tempo vivido aqui na Terra. Quando o corpo do moribundo vai perdendo a consciência da vida material, a alma então encarnada vai abrindo timidamente, desconfiadamente ou até medrosamente seus olhos, agora de espírito quase livre, na outra dimensão da vida. É onde se vislumbra a presença de entes queridos que partiram antes de nós. Então, conforme o seu estado psicológico, sua educação emocional e espiritual, abre breves diálogos com os espíritos presentes. Diálogos estes que nós, seus parentes encarnados, só ouvimos a parte humana. Em alguns casos de desenlace por fatores naturais, podemos detectar nomes de cônjuges, mães ou pais, filhos, irmãos, avós, etc. Em casos de idades já longevas, nós, os que configuramos a parentela familiar, temos que contribuir com vibrações e pensamentos de harmonia e equilíbrio, para a paz e a serenidade daquele que está partindo, inserindo no contexto emocional os efeitos da fé espiritual, para que a criatura, nos acenos do adeus, possa executar essa passagem com a máxima segurança possível. A despeito de estarmos por aqui e de como é a nossa relação com o irmão ou a irmã que se vai, nossas emoções, nossos medos, remorsos, egoísmos e ignorância doutrinária, assim como nosso amor, nosso afeto e amizade, como que se transformam no termômetro que regulam nossos sentimentos nesse momento de finalização da vida material. Para o querido viajante. E a abertura decidida e definida de convivência no mundo espiritual, e é isso em face de nosso compromisso existencial, porque por aqui, neste planeta que nos acolheu. Não há sentenças, castigos ou punições, e sim escolhas e consequências. Nosso contato com os nossos tutores ou protetores espirituais tem um lastro semelhante às nossas amizades aqui na Terra. Ou seja, nos trarão felicidades passageiras ou preocupações constantes. Dados que são importantes na configuração do nosso conhecimento doutrinário e que com certeza nos ajudarão muito nessa passagem para a pátria de origem. A confiança nos socorristas espirituais tem que ser geral e irrestrita, até porque já lemos sobre isso em muitos romances da literatura espírita. O olho e a mão de Deus estão em tudo. Jesus é o anfitrião e estão a uma oração de distância. Assim foi que lhe disse que temos que viver no inferno agindo como se estivéssemos no paraíso. Ou seja,
agindo de um modo cristão a despeito das condições espirituais e emocionais dos nossos amados. A mamãe, o papai, o marido ou a mulher, filho ou irmão, nesse momento de transição, estarão na transversal do tempo. O momento é de reflexão, paciência e oração. Assim como eles nos sustentaram quando éramos crianças, relembre sua trajetória, seus medos e insegurança. E a figura materna que lhe vem à lembrança como um totem plantado em nosso passado e nos legou a performance de coragem e personalidade para os dias de hoje. E ainda plantou em nossas almas, pelos medos que a mediunidade insinua, a leitura do Evangelho e a busca pela compreensão sobre a vida. Semente que se preza compreende as razões da raiz, que mesmo no escuro das necessidades continua exalando os aromas da maternidade, do amor e da confiança, que hoje parecem abalados por esse ou aquele problema de saúde. Mas a alma segue nas estradas do tempo como o vento que sabe a hora de voltar. Então, obedece às curvas da vida, agradecendo a Deus e a Jesus as portas abertas da oportunidade existencial. Assim, a mediunidade nos ajuda na viagem de vinda e na viagem de volta, porquanto, além de espíritos familiares e afins, nossos protetores e tutores espirituais nos acompanham nessa jornada, independente de vitórias ou momentâneos fracassos. E a vida, no mundo espiritual, alcança a tangente de configurações existenciais que não vemos por aqui. A desnecessidade de banhos, alimentação e o repouso, modificado em arcabouço diferente do que costumamos ver e viver por aqui. O despertar no dia a dia tem como relógio a responsabilidade individual. Férias remuneradas também não existem, entre outros maus costumes humanos. O trabalho, cuja remuneração é o bem-estar espiritual, a alegria da caridade vivenciada, a moeda de amor aplicado em forma de compreensão, perdão, incentivos e estímulos, todos quantos possam configurar amor ao próximo. A fala articulada que o pensamento absorve no silêncio das expressões mais profundas, que não necessitam de sonoridade, para que o equilíbrio das relações não seja aviltado. E porque o diálogo mental prevê o respeito à particularidade dos envolvidos, ou seja, ninguém no entorno tem que saber do conteúdo, a menos que o assunto sirva de efeito coletivo. Kardec nos alerta nas páginas iluminadas da codificação espírita que desencarnar é o mesmo que viajar a um país cujos usos e costumes, idioma e cultura, vida social e estruturas hierárquicas nós desconhecemos, e que o ideal é que cuidemos disso antes de embarcarmos nas asas do deslembrados. Ademário da Silva, beijão, de bons tempos, às amigas e amigos em todas as latitudes da vida.